Vamos lá. Prosseguindo, em relação ao que nós falávamos, daquela definição do artigo 127 da Constituição Federal, ela fala também que incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais, individuais, indisponíveis. Vejam, atenção aqui, não cabe a defesa de interesses meramente individuais. Isso não é função do Ministério Público. Aí a parte, ela não tem que contar com a atuação do Ministério Público, porque o Ministério Público tem que atuar naqueles direitos de natureza realmente, tem a natureza realmente indisponível e, principalmente aqui, que o Ministério Público atua muito, né, em direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, atenção aí, os interesses puramente individuais não são alvo da atuação do Ministério Público pela própria definição que foi dada a este órgão, e quando você define alguma coisa, você também limita essa coisa, não é? Então, você não tem isso, esse dever do Ministério Público de atuar em casos que tenham interesses meramente individuais. E, lembrando que cabe ao Ministério Público, na verdade, a atuação em prol do bem comum e daquele interesse público primário, né, para usar uma expressão cara da doutrina administrativa italiana, né, acho que era do Alessi, se não me falha a memória, que fala disso, né, do interesse público primário. É isso, do bem comum e do interesse público primário. Esse tem que ser o foco da atuação sempre do Ministério Público. Aqui uma pergunta. Vimos a definição, nós falamos do que o Ministério Público é composto, né? Do que ele abrange. O Ministério Público abrange União, o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados. Existe um outro Ministério Público, né, que vira e mexe a gente ouve falar, e ultimamente mais. É um Ministério Público que vem crescendo, que vem ficando mais conhecido. O Ministério Público junto aos tribunais de contas, chamado assim, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas faz parte desse Ministério Público do artigo 127 da Constituição Federal? Veja, não é. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é um Ministério Público especial. Ele não faz parte desse Ministério Público descrito no artigo 127 e ele não faz parte, basta ler, do rol do artigo 128 da Constituição Federal. Então, ali fala que o Ministério Público, esse Ministério Público como função essencial, como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, esse Ministério Público, ele tem dois ramos, como eu falei, da União dos Estados, na União o MPF, o MPT, o Ministério Público Militar e o dos Distritos Federais e Territórios. Não fala nada do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Então, apesar do nome, ele atuar como um fiscal da lei, etc. e tal, e provocar a atuação do tribunal muitas vezes, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não é parte do Ministério Público o chamado parquet, como alguns gostam de chamar numa expressão francesa. Aqui, atenção aqui. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, a 789, que era sobre a Lei 8.443 de 92, que tratava do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Então, a DIN 789. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ele deixou isso claro. Quer dizer, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é um Ministério Público especial, não faz parte desse nosso Ministério Público como um dos órgãos, como um dos ramos do Ministério Público. É outra coisa. Outra ação que eu quero mostrar para vocês, importante, é o seguinte. Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 3.192. Qual que era o problema? O problema era o seguinte. Algumas leis orgânicas acabavam dizendo o seguinte, olha, os estados têm o seu próprio Tribunal de Contas, né?
eles têm seus próprios tribunais de contas. E onde tem que haver o quê? Nos quais tem que haver o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Então, alguns ministérios públicos estaduais acabaram tendo no seu desenho institucional, local, e na sua lei orgânica isso. Até na Constituição, enfim, não importa. O que importa é a discussão da ideia. A ideia é a seguinte, então, o Ministério Público Estadual designa promotores para atuar perante o Tribunal de Contas Estadual. Pode? Não, não pode. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu isso. Não pode. Essas leis são inconstitucionais. Por quê? Porque tem que ser criado o próprio Ministério Público junto ao Tribunal de Contas lá. Os ministérios públicos estaduais não podem pegar seus membros e trabalhar como Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, porque não é a mesma carreira. Não é a mesma carreira. Então, isso sepulta qualquer dúvida a respeito disso. Ainda sobre a Constituição Federal, eu quero falar sobre um outro órgão que foi criado, e esse foi criado por último, né? Se vocês olharem lá, o artigo 127 até o artigo 130, você vai ver que foi criado um novo artigo, o artigo 130A. Esse artigo 130A foi criado para trazer o quê? O Conselho Nacional do Ministério Público. Uma reforma constitucional que criou o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. A ideia que foi vendida à população, enfim, que foi muito discutida, era trazer tanto para o Judiciário quanto para o Ministério Público um controle externo dessas carreiras. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando julgou ações de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade contra a criação do CNJ, acabou decidindo o seguinte, que o CNJ não é órgão de controle externo, coisa nenhuma, ele faz parte da magistratura, é um órgão de controle interno. Eu concordo inteiramente com isso em relação ao Ministério Público. Ora, o CNMP, ele faz parte do capítulo relacionado ao Ministério Público. A meu ver, não é um órgão de controle externo, é um órgão de controle interno, porém, que conta com integrantes de outras, não só do Ministério Público, nós vamos ver isso daqui a pouco. Não é? Mas me parece que nesse ponto tem razão os que afirmam que ele é um órgão de controle interno e não externo. Mas quem que compõe este importante Conselho Nacional? Os promotores costumam chamá-lo de conselhão. E por quê? Porque nos Ministérios Públicos, nós vamos ver, existe o Conselho Superior do Ministério Público. Né? Em cada um dos Ministérios Públicos estaduais tem esse conselho. Então, é o conselho e o conselhão, é esse conselho lá de Brasília, Conselho Nacional do Ministério Público, que fiscaliza todos os Ministérios Públicos, diga-se de passagem, e, a meu ver, ele é extremamente importante para essa fiscalização. Para não deixar a coisa... Não vamos esquecer que país nós estamos e a qualidade de muitos órgãos públicos nossos baixíssima. Não vou dizer de todos, para não ser injusto. Senão é a mesma coisa se tivesse qualidade baixa dos promotores. Seria injusto, não é? Então, não vou cometer injustiça. Mas nós conhecemos, sim, a nossa história e vejam os episódios que a gente vê agora sendo descobertos, senadores fazendo cada coisa, né? Você tem senador da República, enfim. Então, é um órgão importante para fiscalizar quem fiscaliza, não é? O Ministério Público fiscaliza um monte de gente. Tem que ter uma fiscalização também. Então, eu não sou contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas vamos lá, como é que ele é composto? É composto pelo Procurador-Geral da República. Aliás, o Procurador-Geral da República é quem preside o Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, são também nomeados 4 membros do Ministério Público da União, né? 3 membros dos Ministérios Públicos dos Estados. Então, o Ministério Público da União, ele vai escolher 4 membros. Lembra que o Ministério Público da União tem 4 ramos, né? Então, quer dizer, pode tirar um membro de cada ramo, né? Mas 4 membros do Ministério Público da União, 3 membros dos Ministérios Públicos dos Estados, 2 juízes. Olha que interessante. O Conselho Nacional do Ministério Público conta com 2 juízes. Mas olha, o Conselho Nacional de Justiça também conta com promotores. Então, é bom isso. Isso é bom, né? Ter pessoas de outro órgão. Por isso que falaram muito uma época de que seria um órgão de controle externo, porque contaria com membros de fora, mas não.
né? Nós vamos ver, por exemplo, que um órgão interno do Ministério Público é a comissão de concurso. E ela tem um membro de fora do Ministério Público, que é o membro indicado pela OAB. Né? Então, assim, o fato de ter membro de fora não quer dizer que seja um órgão externo. Vamos continuar aqui na nossa lista. Além dos 2 juízes, 2 advogados, aqui, ó, mais uma vez, e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Enfim, 2 cidadãos que têm a mesma coisa que se existe para ser parte do, por exemplo, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ilibada reputação e notável saber jurídico, né? Eu acho que eles deviam abandonar essa história do notável saber jurídico, deviam deixar só saber jurídico, porque o notável necessitaria de que todo mundo soubesse, não, aquele sujeito é uma sumidade, ele tem um conhecimento enorme. Se você olhar, enfim, para algumas últimas nomeações de alguns órgãos que se exige notável saber jurídico, nós vamos ver que são pessoas que até então eram desconhecidas. Então, como é que pode ser? No meio jurídico. Como é que pode ser notável o saber jurídico desses indivíduos? Mas, de qualquer maneira, fica aqui minhas alfinetadas de vez em quando, mas são esses. É assim que é composto o Ministério Público. Quem que nomeia? Quem que nomeia esses membros do Conselho Nacional do Ministério Público? O presidente da República, atualmente uma presidente da República. Eu não vou falar presidenta, desculpa, não dá, não consigo ainda usar o feminino para isso. E não vou discutir por quê, e não vou discutir com quem concorda também que tem que ser presidenta, tanto faz para mim. Mas eu falo presidente porque eu não consigo falar presidenta, não consigo falar doenta, não consigo falar estudanta. Então, enfim, presidente da República. Então, a atual presidente da República nomeou vários dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, assim como o ex-presidente também fez isso. Então, a nomeação é pelo presidente da República. A aprovação é pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, o presidente nomeia, mas antes tem que haver ou melhor, o presidente nomeia, mas tem que passar pelo crivo do Senado. Então, o Senado aprova. Eu falo de passar pelo crivo do Senado pelo seguinte. Existem algumas formas. Depois a lei ele vai estipular que nós não temos aqui o nosso espaço aqui no tempo, não nos permite ficar analisando todos os aspectos. Mas veja, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele vai contar com representantes do Ministério Público dos Estados, Distrito Federal, Ministério Público dos Estados, Ministério Público da União, enfim. E a lei regula uma forma de escolha, né? Então, por exemplo, aqui nos estados, as pessoas se candidatam aqui no Ministério Público Estadual, por exemplo, eu sou do São Paulo, houve vários candidatos, não é? Houve uma eleição. Aí nós escolhemos um candidato nosso para compor. Aí este candidato, ele é submetido ao Colégio de Procuradores Gerais. Então, cada estado manda o seu candidato. Foi eleito democraticamente, no caso aqui e tal, foi eleito democraticamente, nosso candidato é esse. Aí o do Paraíba é tal, do Mato Grosso é tal, etc. E tal. Um colégio de procuradores gerais. O que significa? Todos os procuradores gerais de justiça dos estados se reúnem num colégio e eles, então, escolhem quais serão, no caso dos estados, os 3 representantes dos ministérios públicos dos estados, dentre esses que foram eleitos. Aí, tem que passar por uma aprovação do Senado, nomeação pelo presidente da República, tá certo? Então é assim o sistema. Eles têm um mandato, cada um que vai, ele tem um mandato de 2 anos e é permitida uma recondução. Quando a pessoa faz parte do Conselho Nacional do Ministério Público e for membro do Ministério Público, ele fica com algumas limitações. Ele não pode ser candidato a determinados cargos dentro do Ministério Público, não é? E o Conselho Nacional, ele tem poderes de fiscalização, né, inclusive de disciplinar sobre os promotores. Né? Nós vamos ver, os promotores têm algumas garantias e o Conselho Nacional tem poder para estar dentro das exceções ali a essas garantias. Enfim, nós vamos ver isso no tempo certo. Então ele tem vários poderes, tem até poderes dentro de um prazo estabelecido pela Constituição, ele tem poderes até mesmo para rever casos disciplinares que já foram julgados nos estados, porque cada Ministério Público tem sua corregedoria, nós vamos ver isso.
E o Conselho Nacional pode rever alguns casos que foram julgados na Corregedoria. Assim, aquela Corregedoria que foi boazinha, com um descalabro cometido por algum membro do Ministério Público, a decisão dele pode ser revista no Conselho Nacional do MP. Com muito cuidado, evidentemente, não é o que se pede. E o Conselho Nacional também tem feito uma coisa muito importante, trazendo várias regulamentações que enche a paciência, muitas vezes, dos promotores. Então, por exemplo, uma das funções do Ministério Público é o controle externo da atividade policial. Beleza, ótimo. No âmbito interno, nós temos algumas regulações sobre isso em cada Ministério Público. As corregedorias, os procuradores gerais, acabam fazendo as seus próprios atos administrativos sobre como tem que ser isso e tal. Vem o Conselho Nacional do Ministério Público e faz uma coisa só. Todos os estados têm que seguir isso. Isso é bom. Isso é bom. Pode dar problema com as particularidades de cada estado, mas eu não acho isso ruim. Eu acho isso bom. Uniformiza. Eu, por exemplo, esse mês tive que fazer, em novembro, umas visitas a delegacias, enfim, e prestei um relatório online ao Conselho Nacional. Mandei online para eles, com um monte de dados. E todo mundo está fazendo isso, todos os promotores. Então eles estão montando um belo de um banco de informações ali sobre o estado atual, por exemplo, da polícia. Então isso é importante. Outra coisa, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele regulamentou, por exemplo, as investigações criminais do Ministério Público. Porque isso, evidentemente, nós podemos discutir aqui, depende de lei, né? Tem que ter lei, né? Também, eu acho que tem que ter lei, mas não vem essa lei. E os Ministérios Públicos, eles investigam. E o Supremo decidiu que pode investigar, não é? Que pode investigar. E não precisa de lei, já pode, pelo que está na Constituição. Então, mas precisava de uma uniformização nisso, não cada um faz uma coisa. Então, o Conselho veio e também uniformizou. Uniformizou várias coisas, por exemplo, de aulas, quantas horas aulas pode dar no máximo numa semana, cada membro do Ministério Público. Enfim, uma série de coisas vem sendo regulamentadas. Alguns dizem, inclusive, que vem se regulamentando demais e talvez se miscuindo em área que depende de lei e não de regulamentação do Conselho. Não pode atuar como legislador, e eu concordo com isso, concordo inteiramente com isso. Mas traz coisas de fato importantes. Visto isso, nós vimos então, até agora, algumas coisas importantes da Constituição, né? A definição de Ministério Público, o que abrange o Ministério Público, que faz parte dele, e vimos o Conselho Nacional do Ministério Público, vimos que é um órgão interno do Ministério Público, né, de controle interno do Ministério Público e não externo, e vimos também que o Ministério Público do Tribunal, junto ao Tribunal de Contas, não faz parte do Ministério Público. E falamos também dos detalhes ali sobre a definição. Muito bem, agora vamos falar dos princípios institucionais do Ministério Público. Vejam aqui, são 3 princípios trazidos expressamente pela Constituição. Isso aqui é expresso. Esse é um princípio implícito, como eu já notei aqui. 3 princípios expressos da Constituição: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. E a doutrina fala de um 4º princípio, que seria um princípio implícito no ordenamento constitucional e legal, que é o princípio do promotor natural. Tá certo? Então, 3 princípios expressos e um 4º princípio implícito. Tá claro? Vamos falar cada um deles? Vamos começar pelo princípio da unidade. Vejam aqui. Significa que os membros do Ministério Público, a unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão e sob a direção de um só chefe. Essa é a ideia de unidade. Há algumas divergências na doutrina. Até no meu livro eu exploro bastante essas divergências, esses posicionamentos diversos que são encontrados na doutrina. Então, mas o princípio da unidade significa isso, que os membros do Ministério Público, eles integram, a meu ver, significam isso, eu não estou sozinho nisso, né? Eu não criei essa ideia. Essa é uma posição de pessoas que eu respeito muito, e eu sigo essa posição desde que entrei no Ministério Público. Que dizer que o Ministério Público é uno significa que todos os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a chefia de um mesmo chefe.
Então nós somos um só. Nós integramos um só órgão, estamos sob a chefia de um mesmo chefe. Agora, um problema. E aí gera muita discussão. Há unidade entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, por exemplo? A meu ver, não. A meu ver, não. Só há unidade realmente dentro de cada Ministério Público. Essa é a minha posição, é a posição de outros, por exemplo, o Hugo Mazzilli, que dizem que é uma posição mais conservadora. Ótimo, eu respeito. Então, nesse ponto, eu sou conservador. Então, o Ministério Público, não há união entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. Por exemplo, só estou dando um exemplo. Tem o Distrito Federal, né? São ramos diferentes do Ministério Público. Um membro do Ministério Público da União não pode se tornar membro do Ministério Público dos Estados. Um membro do Ministério Público do Estado de São Paulo não pode se tornar, não pode simplesmente pedir remoção para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu não posso pedir remoção para o Ministério Público do Paraná. Né? Quem é de Curitiba, eu adoro Curitiba, por exemplo, adoraria morar em Curitiba, mas eu não posso. Eu não posso. Não é? Então, como é que é a UNO? Como é que é a unidade entre esses ministérios públicos? Não, unidade existe dentro de cada Ministério Público. Então, o Ministério Público de São Paulo é UNO, porque todos os membros do Ministério Público do Estado de São Paulo integram uma só instituição, um só órgão, sob a direção de um só chefe. Então, é nesse ponto que eu entendo a unidade. Alguns autores entendem que não. Que, na verdade, quando a Constituição fala que o Ministério Público abrange, artigo 128, o Ministério Público abrange União, Estados, e diz que, então, é uma instituição só. E o Conselho Nacional do Ministério Público seria a prova disso, porque ele seria, então, um órgão nacional do Ministério Público. Eu acho que a tendência vai por aí mesmo. Eu admito. Admito que é bem provável que a coisa vá por esse lado. Tanto assim, que há projetos de lei fazendo justamente aquilo que eu não posso fazer hoje, que eu acabei de falar. Querendo permitir essa transferência de membros. Quer dizer, eu poderia, por exemplo, fazer uma permuta. Se tem alguém cansado de Curitiba e quer morar em Campinas, eu troco. Eu moro em Campinas, então eu trabalho em Campinas, eu troco. Vou para Curitiba, a pessoa vem para Campinas. Eu faço a fazer parte do Ministério Público do Paraná e a pessoa passa a fazer parte do Ministério Público de São Paulo, mas na verdade nós fazemos parte de uma única instituição, o Ministério Público. Então eu acho que essa é a ideia que vai acabar prevalecendo no futuro. Não sei se uma lei dessas passa, mas ela é fruto dessa ideia, né, com a qual eu particularmente ainda não consigo concordar. E aliás, por exemplo, há uma discussão sobre possibilidade nas ações, principalmente nas ações civis públicas, de litisconsórcio entre ministérios públicos. Não há essa discussão? Há discussão sobre litisconsórcio entre ministérios públicos de mais de um estado. Por exemplo, você pega uma questão como essa da rompimento da barragem de Mariana, ela atingiu Minas Gerais, ela atingiu o Espírito Santo, quer dizer, por que não? Os dois ministérios públicos atuar. E até um terceiro, o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal. Por que não em litisconsórcio? Não seria possível? Admite-se que sim, que pode. Né? Pode haver o litisconsórcio. Agora, vejam, gente, só faz sentido falar em litisconsórcio se são instituições diferentes. Né? Se é uma única instituição, por que litisconsórcio? Basta que um atue, que o Ministério Público está atuando. E não é assim. Não é verdade? Então, eu vejo o princípio da unidade dessa forma mais limitada. Indivisibilidade. O que significa indivisibilidade? Vamos lá, vamos ver aqui. Indivisibilidade significa que os membros do Ministério Público eles podem ser substituídos uns pelos outros segundo a forma estabelecido na lei. Isso por quê, gente? Isso é porque o Ministério Público, quando o membro do Ministério Público atua, é o Ministério Público que está atuando. Então, eu não sou representante do Ministério Público quando eu atuo no processo. Eu sou o Ministério Público atuando no processo. E não é nenhuma mania de grandeza minha, não. É porque eu falo pelo Ministério Público ali no processo. Eu sou o Ministério Público no processo. O que Ponte de Miranda dizia, eu sou o representante do Ministério Público. É o Ministério Público presente. Eu não sou o representante do Ministério Público. Não é? Então, se todos são o Ministério Público, eu posso substituir um membro pelo outro. Não é?
Porque eu não é uma ação penal movida por Ricardo Silvares contra, não, é pelo Ministério Público. Então, dentro da lei, da forma prevista, estabelecida pela lei, um membro do Ministério Público pode ser substituído pelo outro na atuação do Ministério Público sem quebra nenhuma. Por quê? Porque nós temos essa ideia da indivisibilidade. E deve ser entendida, a meu ver, assim, embora alguns confundam, a meu ver, confundam indivisibilidade com unidade. Tá certo? Então, unidade, retomando, nós fazemos parte, significa que o Ministério Público, os membros do Ministério Público fazem parte de um único órgão sob a chefia de uma única pessoa. Isso só tem sentido dentro de cada ramo do Ministério Público. Então, só há unidade dentro de cada ramo do Ministério Público. Indivisibilidade significa que os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros, porque quando cada membro do Ministério Público atua, é o próprio Ministério Público que está a atuar. Independência funcional. Vamos lá. É outro princípio institucional muito importante. Independência funcional, gente, não é igual a independência administrativa. Vamos explicar o que é independência funcional. Independência funcional é a possibilidade do membro do Ministério Público ter total liberdade para atuar dentro do processo, desde que respeite a lei, evidentemente, e a Constituição Federal, de ter liberdade de expor o seu entendimento jurídico, a sua convicção dentro do processo, de acordo com aquilo que ele sabe, daquilo que ele estudou, daquilo que ele se convenceu, enfim. Então, isso é uma independência funcional. Os membros do Ministério Público, eles gozam dessa independência, é uma garantia, é um princípio constitucional que estabelece uma espécie de um princípio garantia para cada membro do Ministério Público. De forma que, desde que eu fundamente as minhas manifestações, e essa é uma obrigação dos membros do Ministério Público, fundamentar as suas manifestações, eu posso, por exemplo, arquivar um inquérito a despeito da opinião geral ser a de que há ali ser cabível a denúncia. Desde que eu me convença de que não seja denúncia, que não seja o caso da denúncia, desde que eu esteja realmente convencido disso juridicamente, e eu tenha base para isso, e eu possa sustentar isso, eu estou dentro da minha independência funcional. No estado de São Paulo, houve um promotor que ele não denunciava ninguém por porte ilegal de drogas, porque ele entendia, para consumo pessoal, porque ele entendia que esse crime ele era inconstitucional. Demorou, mas hoje isso está no Supremo, não é? E o Supremo parou uma votação aí e está indo para um caminho que pode levar à mesma conclusão do promotor. Pois bem, só que isso foi há vários anos. Esse promotor, eu estou dizendo que eu concordo com ele. Aliás, eu tenho um parecer sobre isso, num caso aqui, eu trabalho com um juiz que ele considera assim também, eu fiz um recurso, eu não sou promotor criminal comum, mas eu trabalhei uma época, acumulei funções de juizado especial criminal e acabei tendo que fazer isso. Porque eu entendo que, a despeito da minha opinião pessoal, da minha opinião sobre isso, do ponto de vista jurídico, eu não entendo que seja inconstitucional. Porque uma coisa é eu achar que tem ou não que legalizar, outra coisa é eu achar se é inconstitucional ou não. São duas coisas diferentes, não é? Uma coisa é de política criminal, outra coisa é uma questão jurídica pura e simples, né? Se é ou não inconstitucional. E a minha opinião não é inconstitucional. Agora, aquele promotor achava que sim, ele tinha seus fundamentos, acreditava nisso, e ele fundamentava. Pois bem, ele foi punido pela Corregedoria. Ele recorreu, ele entrou com mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e negou o mandado de segurança para ele. E ele foi punido pela Corregedoria do ponto de vista disciplinar. Aí o STJ vir e dizer, olha, atenção aqui, independência funcional, princípio garantido pela Constituição Federal. E aí foi afastada a punição dele. E hoje, aquilo que levou ele à punição está sendo acolhido por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a independência funcional é sagrada do promotor de justiça, desde, evidentemente, que não sirva para vagabundagens. Né? Que não sirvam para fins espúrios. Não é? Então isso é realmente... Mas isso é o desvio. Nós temos que calcar o nosso direito no desvio. Evidentemente que tem essa independência funcional, ela não se confunde com uma independência administrativa. Cada membro do Ministério Público não pode ser considerado uma ilha.
De jeito nenhum. O membro do Ministério Público é vinculado a uma administração. Então, essa administração ela vai mandar no Ministério Público e nos promotores, e nos procuradores. Então, eu quero férias. Não, você não vai poder ter férias agora, indefiro. Independência funcional. Isso não tem nada a ver com independência funcional. Isso é uma independência, você não tem independência administrativa, você está vinculado funcionalmente à administração superior. Então, é no exercício das suas funções finais, né, das suas funções de execução, da sua atividade fim. É aí que entra a independência funcional, não na parte administrativa. E mesmo ali, às vezes as coisas se misturam. Por exemplo, se o procurador-geral, no artigo 28 do Código de Processo Penal, diz não é caso de arquivamento e determina que outro promotor, designa, que outro promotor ofereça a denúncia, esse é obrigado a oferecer. Ele é obrigado a oferecer. Porque ele está atuando como longa-manos do procurador-geral. Aí não atua a independência funcional dele. Eu já ofereci denúncia assim, sem concordar com a tese. Porque era o procurador-geral que me determinou que faça para ele a denúncia. Outra coisa, por exemplo, o procurador-geral no conflito de atribuição. Ah, não é meu processo, é do meu outro. Não sou eu que tenho que atuar nesse processo, é o meu colega da vara do júri, que atua na vara do júri de Sumaré, cidade aqui do lado. O procurador-geral que vai decidir isso. O procurador-geral diz assim, não, é sua mesmo. Ah, independência funcional, não vou atuar. Vai. Porque aí é uma questão de resolver quem vai atuar, mas não como. O como o procurador-geral não pode se meter. Então, nesses casos, gente, a independência funcional tem limites. Por exemplo, outro limite da independência funcional. Eu posso interpretar a lei, eu posso interpretar de acordo com a Constituição, como fez esse colega no caso das drogas, por exemplo. Ainda entendia que a base constitucional, ele tinha base constitucional para declarar aquilo inconstitucional, etc. e tal. Mas, por exemplo, eu não posso alegar independência funcional frente a uma súmula vinculante. A súmula é vinculante, vincula toda a administração pública, inclusive o Ministério Público. Então, se o Supremo Tribunal Federal vem numa súmula vinculante e diz, ó, é X, ainda que eu acredite que seja Y, eu vou ter que cumprir. Então, cuidado. A independência funcional, ela tem os seus limites. Nós vamos fazer uma pausa e depois nós voltamos para falar de um princípio implícito, que é o princípio do promotor natural.